Olá, vamos na sequência. Hoje, 27 de setembro de 2020, estou gravando. Um domingo bem cedo, acordei cedo porque eu tenho duas filhas pequenas, mas uma delas, 8 horas da manhã, já acordou. Bom, o que determina a força? E aí a gente já casando esse conhecimento com uma espécie de conclusão aqui, né? Vamos concluindo nessa parte final da aula, das aulas. Nós temos fatores neuromusculares, que é a integração neuromúsculo, que é a parte mais elementar desse conteúdo de agora. Sem essa integração eu não consigo produzir força em vivo, ou pelo menos voluntariamente, né? Voluntariamente eu preciso da integração neuromuscular, até dá para, com eletroestimulação, produzir força muscular. Mas eu preciso da integração neuromuscular. Nós temos fatores musculares, ou seja, fatores dependentes apenas do músculo, fatores intrínsecos ao músculo. Então, dependendo das características do músculo e das células e das coisas ainda mais para dentro, por exemplo, o tipo de ATPase miosínica que você tem, enfim, um conjunto de características intrínsecas, você pode produzir mais força ou menos força. Outro componente importante, capacidade de liberar e recuperar cálcio, né, que são fatores dentro do músculo. E fatores mecânicos também bastante importantes na sua capacidade de produzir força, que tem muita influência, por exemplo, em atletas de altíssimo rendimento. Então, se você pensa no levantamento de peso olímpico, ali há muito estudo dos fatores mecânicos para se obter o máximo de força, também se utilizando dos fatores mecânicos e evitando fatores mecânicos que possam atrapalhar o seu desempenho. Agora, os fatores mecânicos eu não consigo falar nessa disciplina, embora eu tenha uma primeira aula aqui do curso, para quem está na disciplina já sabe disso, é a primeira aula que está lá, deve estar escrito lá algo como isso, né, fatores mecânicos ou biomecânica, que na verdade é uma aula de uma aula grande de 1h30, que faz um nivelamento das coisas mais importantes para quem vai fazer treinamento de força e musculação comigo, mas é uma aula de basicamente de nivelamento. Aprofundamento sobre isso a gente tem na disciplina de biomecânica, que não sou eu que dou aqui na minha instituição, mas como nós temos a disciplina biomecânica, eu deixo os fatores mecânicos lá para a biomecânica, que obviamente é alguém com muito mais competência do que eu para falar sobre isso. Mas eu tenho uma aula específica sobre isso, que é a primeira aula desse curso, eu creio que está nessa playlist. Se não tiver, está na playlist de musculação. De qualquer forma, é a primeira, tem lá escrito algo de biomecânica. E vou ver se eu deixo no finalzinho lá, como no último slide, tem a possibilidade de deixar lá como opção de vídeo. Eu deixo lá uma opção de vídeo que é exatamente para essa aula, tá? Então lá eu vou falar do punhado de coisa de torque, alavanca, braço de força, os componentes rotatórios, componente compressivo, um punhado de coisas que afeta a produção de força, tá? Fatores mecânicos. Então vamos nos concentrar nessas duas coisas aqui. Fatores neuromusculares, que é basicamente a integração neuromuscular. O tipo de recrutamento de unidade motora. Então, se eu recruto unidades motoras de baixo limiar de excitabilidade, eu produzo menos força. Se eu recruto as unidades motoras de alto limiar, eu produzo mais força. E, basicamente, esse recrutamento é dependente dessa necessidade. Se eu necessito de mais força, eu vou chamar unidades motoras com maiores limiares. Então, é uma coordenação do córtex motor.
Pouca carga, basicamente unidade motora do tipo 1. Muita carga, unidade motora do tipo 1 mais as do tipo 2. É assim, resumidamente, que a gente consegue modular a produção de força, fazendo pouca ou mais força. Coordenação intramuscular. No músculo, dentro do mesmo músculo que você usa para uma dada ação, você tem, obviamente, muitas unidades motoras. E essas unidades motoras, nesse músculo, precisam estar bem sincronizadas, ou seja, precisam estar bem coordenadas. E a gente vai ganhando essa coordenação à medida que vai treinando, porque é basicamente uma espécie de conversa entre o cérebro, sistema nervoso central, córtex, manda informação lá para baixo e lá de baixo manda informação aqui para cima, e nessa troca de conversa eles vão se ajustando para poder, o cérebro vai se ajustando para conseguir a coordenação mais refinada possível. Então, um sincronismo dos impulsos nervosos é uma das coisas que acontece à medida que você vai treinando. Eu dei um exemplo na aula anterior do tremor no esforço. Então, quando você vai fazer principalmente um exercício que envolve mais coordenação, exemplo supino ou agachamento, e o supino é bem típico, quando a pessoa é iniciante, o que acontece é que um tremor bastante grande nesse movimento. A pessoa vai fazer um movimento, deixa eu ver se eu consigo botar meu braço, não sei. E o braço vai todo tremendo enquanto está subindo. Isso acontece com qualquer pessoa que está iniciando treinamento de força. E acontece exatamente porque, ainda que eu mando uma informação para faça força, pedindo para a musculatura produzir força, eu não tenho a capacidade de coordenar isso. Quem vai coordenar isso é um sistema involuntário, que é essa comunicação de cima para baixo e da periferia para cima, e essa conversa que vai sincronizar melhor. E isso não acontece no piscar de olhos, isso acontece com o tempo, com o treinamento. Então, à medida que você vai treinando, e não precisa de muito tempo, algumas sessões, esse tremor do supino já vai desaparecer, sugerindo, mostrando que houve uma coordenação, o cérebro agora já está refinado nessa capacidade, e com isso você vai conseguir também produzir mais força por causa dessa melhor coordenação. E gastando, e às vezes não, e vai produzir a mesma força gastando menos energia, a mesma carga gastando menos energia. Um exemplo que fazendo uma analogia, só para vocês entenderem mais ou menos isso, imagine se a gente fosse fazer aqui uma disputa de forças com um cabo de guerra aqui. Se essas pessoas que estão aqui puxarem essa corda em tempos diferentes, essa aqui puxa primeiro, essa aqui só puxa depois, e essa aqui muito depois ou de forma sem sincronia, mais força, menos força, o grupo de cá vai ganhar, se tiverem, né, se forem gêmeos aqui. Mas o que eu quero dizer é, qual é a melhor estratégia para produzir força aqui? É se eles conseguirem produzir ao mesmo tempo e evoluírem nessa produção de força ao mesmo tempo, do mesmo jeito. É onde você vai conseguir produzir mais força juntando todas essas forças. Então, como se isso aqui fosse unidades motoras, a melhor forma de produzir mais força é se eles conseguirem produzir ao mesmo tempo. Se produzir de forma sem sincronia, não dá. Aqui uma evidência indireta disso, em membros inferiores, que é o exemplo aqui do autor, não acontece só nisso, só em membros inferiores, a taxa de disparo para realizar 100% da máxima contração voluntária é de aproximadamente 25 a 30 Hz. Mas para obter o mesmo efeito usando estímulo elétrico é necessário 50 a 60 Hz. Então isso é uma coisa que quem trabalha com eletroestimulação percebe,
é que para você obter a mesma produção de força daquilo que se consegue de forma voluntária, você precisa aumentar a taxa de disparo. E a crença aqui é de que exatamente porque do ponto que voluntariamente, quando eu dou o estímulo voluntário, meu cérebro fazendo isso, ele tem uma capacidade de coordenar que é melhor do que quando eu dou o estímulo externo, né, uma eletroestimulação, mas é uma evidência direta desse sincronismo que o cérebro consegue. Há também uma sugestão de menor ação dos órgãos tendinosos de Golgi. Eu falo numa outra aula sobre os órgãos tendinosos de Golgi. Aliás, eu não falei ainda para trás, eu vou falar mais para frente. Para trás eu falei só dos fusos neuromusculares. Mas eu falarei mais para frente quando a gente falar de flexibilidade nessa disciplina. Então eu ainda não tenho nem como indicar o vídeo porque eu ainda não tenho ele produzido. Mas os órgãos tendinosos de Golgi são estruturas, são sensores de tensão, de pressão, que ficam localizados na região tendínea, na ligação entre entre tendão e músculo, né? Porque na verdade é uma coisa que vai se integrando, o músculo e tendão, não dá para separar completamente, mas eles ficam na região tendínea, e quando você gera muita força, eles são acionados e participam da inibição dessa força. É uma forma de proteger, é mais ou menos como se você está colocando seu músculo em risco ao produzir muita força. Eles agem mandando de forma reflexa, mandando informação ao nível do sistema nervoso, que vai se comunicar com o neurônio, e vai vir informação inibindo essa sua força, ou parte da sua força, para diminuir o risco. Há quem sugira que com o treinamento essa sensibilidade dos órgãos tendinosos de Golgi diminua e você então consiga produzir mais força porque eles vão inibir menos. Mais para frente, quando eu tiver uma ilustração melhor, eu explico melhor isso, porque sem ilustração fica um pouco mais difícil. Esse é o artigo que eu citei aqui atrás, para quem tiver interesse em expandir a leitura. Temos também uma coordenação intermuscular. Quando um músculo faz uma ação, um músculo agonista, por exemplo, os músculos anteriores do braço, bíceps braquial, braquial e braquioradial, e eles têm a musculatura oposta, neste caso em particular o tríceps, que participa desse movimento. E há ainda os sinergistas, né? Nesse exemplo que eu estou falando, o deltoide, por exemplo, pode agir como sinergista, principalmente se eu faço esse movimento aqui movimentando num plano transversal também, né? além de um plano lateral. E então você passa a depender de outros músculos também que vão agir para que a ação possa acontecer. Então essa coordenação entre agonista e antagonista, ela precisa estar refinada. Um exemplo interessante é quando você vai fazer um movimento muito rápido com o agonista. Imagine se você vai chutar uma bola e você vai chutar com muita força essa bola, mas na hora que você está no movimento, essa bola ela sai da direção e você então erra a bola com muita velocidade, ou seja, você não tem uma massa à sua frente para diminuir o impacto, sua perna vai se projetar para frente com muita velocidade. A musculatura antagonista tem que segurar sua perna, senão você sairia voando ou daria uma pirueta. Então esses músculos precisam estar bem coordenados para que você possa ter uma boa produção de força. E essa é uma sugestão, que a coordenação intermuscular também aconteça à medida que você vai treinando. Então o músculo antagonista poderia frear menos o movimento do que no início, né?
os sinergistas podem te manter o músculo mais equilibrado para a produção de força. Então, enfim, são coisas que também podem contribuir para a produção de força. Um exemplo que eu uso isso aqui numa outra disciplina, mas é só para mostrar este caso aqui. Ó. Aqui é uma ação na cadeira extensora, e aqui os músculos anteriores da coxa trabalhando, sinais eletromiográficos. E aqui eu tenho o músculo de trás, o bíceps femoral. O bíceps femoral fez aqui um trabalho de 0,28 milivolts neste caso. Nessa ação aqui, é parecida com essa, mas com a diferença da inclinação do tronco à frente, e neste caso a musculatura posterior vai estar mais alongada, a gente já vê o bíceps femoral trabalhando mais. Não é muito, mas é na casa, do ponto de vista numérico, não é muito, mas é na casa de um aumento de 18%. Então é só para mostrar que quando eu tenho a musculatura anterior trabalhando, que esse é um exercício típico para a musculatura anterior da coxa, a musculatura posterior não está completamente inerte ou parada, ela também tem alguma contribuição. Ela participa, né? Não contribui para o melhor movimento, mas não para a produção de força aqui em si. Esse artigo aqui é um artigo que frequentemente ele é citado como uma evidência de que quando você pensa, você está fazendo um dado movimento, uma dada ação muscular, você conscientemente pensa no músculo, né? Você não deixa ele trabalhando de forma não é sem intenção, mas você está ali dando conscientemente fazendo ele trabalhar além dessa ação coordenada pelo córtex. Mais ou menos o pessoal chama de pensar no músculo, pensa no músculo fazendo. Ele é muito citado como um artigo de que como se fosse uma evidência dessa maior capacidade de ganhar força. E só tem... Esse artigo para mim não mostra isso, é outra história. Mas há um outro artigo apenas que faz essa sugestão. Se eu não me engano, nesse outro artigo, eles encontraram um ganho de hipertrofia, se eu não me engano, um pouco maior, mas 2 outros resultados não encontraram. Então é um resultado ainda muito problemático, a gente tem que esperar mais coisa. E tem uns problemas que aparentemente as pessoas não discutem. Por exemplo, o que esse trabalho mostrou? Ele mostrou que um trabalho sem carga nenhuma, sem nenhuma carga, ou produziu ganho de hipertrofia. Como assim sem carga? Imagina, você consegue fazer o bíceps trabalhar sem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu consigo forçar o bíceps sem o movimento. Aqui com o movimento. E eu consigo fazer sem... mantenho ele contraído, mas sem o movimento. Né? Então foi basicamente isso que eles fizeram. Né? Um trabalho forçando o bíceps, mas sem o bíceps se mexer. O detalhe é o seguinte, se eu forço o bíceps, mando ele contrair, e não há movimento, se eu mando ele contrair e não há movimento, é porque tem alguma coisa segurando ele aqui. Né? Se ele está contraindo e o braço não está vindo, alguma coisa tem que segurar, que é a musculatura antagonista. Então, o que está fazendo carga no trabalho aqui, no artigo, embora ele está chamando de não carga, no load, mas tem o tríceps fazendo a carga para o bíceps. E no outro trabalho que eu estou citando, que eles falam dessa integração, de que pensando no músculo isso vai acontecer, isso também deve ter acontecido, ou seja, o tríceps tem aumentado a carga. E eu estou sinalizando como que de fato isso aconteceu.
Aqui eles mostram o sinal eletromiográfico, lá no artigo, em algum momento, eles mostram o sinal eletromiográfico no sem carga. Isso aqui para o bíceps e com alta carga. Veja que a sinalização eletromiográfica não foi tão diferente. Agora, olha a sinalização do tríceps, sem carga. Foi 3 vezes maior, ou às vezes mais, do que com a alta carga. Então, quando eu estou com uma alta carga, eu não preciso do tríceps segurar o movimento, porque a carga já está segurando. Agora, quando eu estou sem carga e eu quero segurar o braço, o tríceps trabalha mais. Então, quem gerou resistência foi o tríceps. E esse trabalho também tem um outro problema, que o ganho de... Embora quem está aqui são pessoas bem conhecidas, o Lunica, que é Jeremy Lunica, é um cara bem conhecido em treinamento de força, mas o ganho de hipertrofia deles aqui foi bem pequenininho, muito atípico do que a gente habitualmente enxerga. Mas enfim, esse trabalho, na minha interpretação, a carga existiu, mas foi uma carga induzida pelo tríceps. E nesse outro trabalho que fala que há essa integração, temos que esperar resultados mais, evidências mais robustas, porque naquele artigo em particular não dá para acreditar nisso não. E eu não sou contra isso, é só porque em ciência a gente não pode sair acreditando em resultados pouco claros. Nas primeiras semanas de treinamento, os ganhos de força são explicados principalmente por adaptações neurais. De fato, a gente percebe nas primeiras semanas, 2, 3 semanas, uma pessoa pode ganhar muita força, 30%, 40%, 50%, a depender das características, né? Mas ela não ganha em 2, 3 semanas 30%, 40% de hipertrofia. Então quem está produzindo esse maior ganho de força? É uma melhor integração neuromuscular. Então fortalece isso que a gente está falando aqui, de que a integração neuromuscular e uma melhor coordenação, ela é importantíssima para o seu ganho de força e é, inclusive, a principal explicação nas primeiras semanas. É um fenômeno interessante. Hoje, isso talvez chama menos atenção, mas quando isso foi descoberto, ainda é um fenômeno que chama atenção, mas assim, quando foi descoberto, não se tinha tanta clareza da importância das adaptações neurais, que isso foi lá na década de 70. O que é o fenômeno da educação cruzada? Se você treina, por exemplo, se você fizer extensão, fazer um trabalho de força, fazendo extensão do joelho, só com a perna direita, fizer isso por um tempo, o segmento esquerdo, a perna esquerda, também vai ganhar força. Apesar de você não ter treinado nada, você só treina um lado e o outro lado também ganha força. Não é muito, é na casa de 5 a 8%. Mas como que o outro lado pode ganhar força se eu estou treinando? Como que o lado esquerdo pode ganhar força se eu estou treinando o direito? Aparentemente por causa de uma integração neuromuscular, cujas ramificações vão para os dois lados. Então eu tenho uma espécie de adaptação que ela é basicamente lá em cima, né? E isso não é só na periferia. Enfim, são coisas então que sustentam como que é muito claro que a adaptação neural ela é muito importante no ganho de força. Nas semanas seguintes, né, passadas as primeiras semanas, costuma-se dar um número em torno de 8 semanas, mas assim, é só para didaticamente facilitar. Mas enfim, depois das primeiras semanas, que você já terá essas adaptações neurais, o seu ganho passa a depender mais do ganho de massa muscular, da hipertrofia. Hoje há alguns trabalhos, alguns autores discutindo se a hipertrofia de fato seria um fator importante para a produção de força. Há quem acredite que ela teria impacto muito pequeno, que praticamente todo ganho de força com treinamento viria das adaptações neurais. Tem alguns trabalhos sugerindo isso. O próprio Lunica, que eu citei ali atrás, tem trabalhos sobre isso. A hipertrofia, ela não explica 100%, ela é um fator que contribui com a produção de força,
mas não é o fator de explicação completo. Tá? E aí a gente tem várias evidências associando que o ganho de massa muscular produz mais força. Né? Se assim não fosse, não teria nem por que dividir no treinamento, lá no levantamento de peso olímpico, por que eu divido por categorias de peso? Né? Óbvio que o volume muscular tem bastante impacto, mas não explica tudo, isso de fato é verdade. Os fatores musculares referem-se às coisas dentro da célula. O tamanho e número de células que você tem, se você tem células, dependendo das características do tamanho, se elas são mais volumosas, o número de células que você tem, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. O mesmo músculo eu posso ter mais células para uma pessoa e menos na outra. Vai depender do número de pontes cruzadas entre miosina e actina que o seu músculo consegue fazer, que também tem a ver com a quantidade de massa que você tem, de como que você consegue, como que o seu músculo consegue gerenciar o uso e ressíntese do ATP, a quantidade, o tipo de enzima, a ATPase miosínica que você tem, isso impacta na capacidade de força. A quantidade e velocidade de liberação de cálcio, o comprimento ótimo do sarcômero. Isso aqui é uma mistura entre componente mecânico e fisiológico, mas a gente sabe que o sarcômero ele tem capacidade de produzir força diferente. Quando ele está muito encurtado, ele produz pouca força. Quando ele está muito alongado, ele produz pouca força. E tem um comprimento ótimo, que é mais ou menos nessa região aqui. Aproximadamente 2 micrômetros, aproximadamente. Costumo dizer 2,2 seria o valor melhor. Então, dependendo da posição, se o músculo, se você estiver fazendo força, e o músculo, deixa eu conseguir mostrar aqui. Quando eu estou fazendo força aqui, nesse finalzinho, o músculo está muito encurtado, ele tem menos competência do que quando ele está mais alongado. Em parte, porque ele tem menos competência, porque eu vou estar com os sarcômeros muito encurtadinhos aqui. Então, eu tenho uma região ótima, que é quando o músculo está entre a posição de repouso ou um pouco mais alongado. Varia um pouco entre os músculos. E também o que causa diminuição da força, uma coisa que eu não vou conseguir falar aqui com calma, mas o que causa diminuição da força é aquilo que a gente chama de fadiga. O que é fadiga? Fadiga é basicamente uma palavra para explicar a perda de desempenho motor. A fadiga, ela é um processo, há um processo de fadiga. Então, quando eu começo a produzir força, eu vou pegar uma dada carga, na medida que eu começo a fazer essa ação, eu já começo a fadigar, eu entro num processo de fadiga, o meu desempenho já vai caindo. Eu não percebo de cara porque novas unidades motoras estão sendo chamadas para substituir aquelas que estão fadigando. E então você tem um processo de fadiga, você tem a fadiga propriamente dita, que é quando o seu desempenho acaba, ou seja, você tem que parar o desempenho. Essa fadiga ela pode ser periférica, lá no âmbito celular, ou central, uma fadiga neural. Esse assunto, fadiga, é muito extenso. Eu só estou sinalizando que é um processo que a gente não pode esquecer. Essa figura é uma figura interessante, que mostra como o que eu estou chamando de processo de fadiga. Então veja aqui usando o isocinético, quando você consegue produzir mais força? Logo no início, nas primeiras ações. Depois você vai perdendo força. Isso o isocinético consegue mostrar pra gente. Vai perdendo, até que vai chegar uma hora que você acaba, você não consegue fazer mais, porque aí você está totalmente fadigado. Mas a fadiga em si é um processo. Eu vou tendo perda de força à medida que eu vou fazendo ações. A gente não vê isso às vezes fazendo uma rosca direta, por exemplo, na academia, porque eu estou usando uma carga que não é máxima, e para essa carga que não é máxima, eu tenho unidades motoras de reserva. À medida que umas vão fadigando, eu vou chamando outra. Então você não consegue perceber esse processo da fadiga, mas ele está acontecendo. Até 50% da máxima contração voluntária isométrica terá mais resistência à fadiga aqueles que tiverem mais unidades motoras do tipo 1. É uma sugestão, se eu não me engano, está neste livro
né, que isso é só para caracterizar que dependendo dos tipos de fibras que você tem, ele está falando de unidade motor tipo 1 porque tem predominantemente células tipo 1. Você pode ter mais resistência ou menos resistência à fadiga. Então a fadiga envolve muita coisa, eu vou deixar aqui uns artigos para quem tiver interesse, desde lá da região central, do nível cortical, do nível subcortical, da comunicação entre cérebro, neurônios pré e pós-ganglionares, por exemplo, e na própria musculatura. Então tem muita coisa. Talvez uma coisa que eu devo chamar a atenção para vocês é que hoje pouco se fala, quase ninguém mais fala do lactato. Raramente você vai ver num artigo mais novo alguém botando lactato nessa história de fadiga, porque não se acredita mais que o lactato seja algo que contribua para a fadiga. Há um punhado de estudo mostrando o oposto. A acidose, sim, a acidez, a produção de H+ elevada ainda parece deve ser um dos principais elementos da fadiga, mas não só, pode ser um punhado de coisas, redução de cálcio, sensibilidade, alteração do potássio, um punhado de coisas. Aqui, ó. Redução de fosfocreatina, ATP, alterações no cálcio, aumento do fosfato inorgânico, H+, mas o lactato quase não entra mais. Neural, uma coisa que pode contribuir para a fadiga neural é uma comunicação que também vem lá de baixo. Isquemia, por exemplo, reduz acetilcolina e drive motor. Como que uma isquemia periférica aumenta a fadiga? Em parte associado com informações que vêm lá de baixo. Então você tem drive motor nos dois sentidos, do córtex para baixo e de baixo para cima, mandando informação. Há um grupo de neurônios chamado 3 e 4 que informa ao córtex motor o estado metabólico. Alterações metabólicas no músculo sensibilizam esses neurônios 3 e 4, que são neurônios aferentes, e eles sinalizam lá para o cérebro o que está acontecendo, e o cérebro diminui o drive motor. Então há uma fadiga central induzida por informação que está recebendo aqui. Então o cérebro há uma diminuição do drive motor, porque ele está entendendo que precisa proteger o músculo. Deixo aqui um punhado de artigos para quem tiver interesse, quiser se aprofundar. Esse, por exemplo, vai falar como que a oclusão vascular causa fadiga, a relação entre diminuição de entrega de oxigênio. São artigos para quem quiser expandir um pouco o conhecimento na área. E aí a gente encerra então esse conteúdo de fisiologia neuromuscular, integração neuromuscular, encerra na disciplina, mas há bastante coisa para se aprender. De novo, faço propaganda aqui do livro, quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem. Em breve eu também vou disponibilizar aqui um site para vocês acessarem o site, aí vocês vão poder fazer download tanto do livro como de outras coisas que eu participo. Então, até a próxima.